Olá, companheiros e companheiras. Meu nome é Guto, faço parte do coletivo de saúde do MST e hoje estou aqui com vocês para trocar algumas ideias no nosso programa Análise de Conjuntura Semanal. Nós vamos estar conversando um pouquinho essa semana sobre três elementos fundamentais. O primeiro é sobre a pandemia, sobre o coronavírus, o Covid-19, né? O segundo elemento, a gente vai falar um pouquinho sobre o Ministério da Saúde e como ele tem respondido ou não respondido, mais precisamente, ao enfrentamento dessa pandemia. E em terceiro, é o MST e as nossas posições sobre as últimas manifestações que ocorreram no domingo, as manifestações antirracistas e antifascistas, tanto no Brasil como no mundo. Bom, no primeiro bloco, e aí a primeira coisa que gostaria de comentar com todos os companheiros e companheiras analisando essa situação é que, de alguma forma, no Brasil nós temos uma situação bastante complexa. É o único país do mundo que decidiu relaxar as suas medidas de isolamento social, justamente ainda no momento em que está havendo um aumento do número de casos e um aumento do número de óbitos. Então, nenhum país do mundo que relaxou as suas medidas ou tentou criar essas condições para diminuir o isolamento social, fez isso nesse momento. E a nossa triste conjuntura nos coloca grandes desafios na nossa frente. O primeiro e o mais fundamental é o cuidado com a vida. Se o governo, os governos estaduais, partem de uma premissa onde o importante é o capital, é o lucro, é o comércio e não a vida, e nós estamos muito preocupados porque nesse momento nós temos percebido que agora a transmissão ela começa a se dar com mais força no interior, com mais força nas pequenas cidades e nas áreas rurais, onde justamente temos a maioria dos companheiros e companheiras que nos assistem. E isso guarda uma tarefa muito grande para nós. Já que o Estado brasileiro começa a relaxar as medidas no pior momento para fazer isso, nós temos que proteger a nossa vida. Se serve isso de uma lição para nós, a gente entender que o Estado sempre vai defender os ricos, enquanto para a gente defender só tem nós mesmos. Nós, enquanto classe trabalhadoras, é que vamos conseguir garantir a nossa defesa e a defesa da nossa vida. No momento onde, além dos inimigos que a gente sempre teve, que sempre nos opuseram com sangue, nos opuseram com armas, nos opuseram com a violência de todas as formas, agora nós temos um outro inimigo que ele é invisível. A gente não consegue, não tem claramente saber quem é a pessoa que, de alguma forma, está com o Covid-19. E por conta disso, a gente já começa falando da importância de não relaxar e seguir usando máscaras quando for sair de casa, lavar a mão com álcool em gel ou água e sabão, evitar saídas desnecessárias, sair somente o necessário e manter o distanciamento social. Essas são todas as medidas que até o momento colocam para nós como fundamentais para nós proteger a vida humana. Justamente esse momento, que é um momento inclusive difícil, que ninguém esperava e muito menos estava preparado para enfrentar, a gente tem observado que a melhor forma de fazer o enfrentamento disso é nós garantir a defesa da nossa vida. É importante a gente lembrar também sobre a pandemia que esse é o momento de nós ficarmos e fortalecermos a nossa retaguarda. Se a gente fosse usar esse tipo de expressão, é o momento de nós olhar para os nossos acampamentos e assentamentos, reforçar a nossa produção agrícola e agropecuária, a produção da terra, sempre lembrando de uma produção em transição à agroecologia, uma produção agroecológica e estudar. Estudar tem sido talvez o elemento mais necessário para nós entender uma conjuntura,
muito dinâmica e uma conjuntura, inclusive, muito diferente de outros momentos da história. E, por fim, a solidariedade tem sido fundamental, né? Se o isolamento é necessário, a nossa resposta tem sido a solidariedade. Solidariedade nos nossos territórios, solidariedade com o programa Mãos Solidárias, com a distribuição de marmitas, e a solidariedade como aquela concepção, obviamente, de classe, né? Aquela solidariedade que nos ensinava Fidel Castro, que não é dar o que sobra, mas compartilhar o que a gente tem e com isso a gente refletir sobre os processos de sofrimento e exclusão que o outro também vive e dar condições para que juntos ele também possa se libertar dessas suas amarras. Sobre o Ministério da Saúde, então, agora começaram a tentar maquiar os números, né? Isso não é um movimento novo. Na ditadura militar, o Ministério da Saúde também escondeu números, omitia números sobre um surto de meningite que houve no país, causando, obviamente, pela desinformação e a não emissão de alertas, mais mortes ainda. Quantas pessoas nós vamos precisar enterrar para que esse governo se dê conta dessa política irresponsável que só gera mais mortes? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer para todos nós da nossa família, dos nossos acampamentos, dos nossos assentamentos, inclusive para dialogar com aquele que em algum momento chegou a acreditar nesse governo Bolsonaro. O ministério está povoado por militares, desde o ministro interino até o chefe de gabinete, o secretário executivo e 3 das secretarias do Ministério da Saúde são compostas por cargos militares, que obviamente devem saber bem de movimentar tropas, de artilharia, de logística. Agora, isso não traz cacife para a gente falar sobre saúde. Nós precisamos da ciência ocupando aquele ministério e não de militares. Então, é importante nós dizer que nós estamos num momento muito delicado para cuidar das nossas vidas, um momento em que existe uma possibilidade muito grande de aumentar o número de casos, de aumentar o número de óbitos, e nós temos na mão tanto um presidente perverso como um ministro e um ministério que não sabe o que faz. Ou, ao contrário, vou me redimir, não é que não sabe o que faz, é porque não joga junto com a ciência. Joga contra ela e insiste em relaxar as medidas de isolamento e distanciamento social, que são essas, companheirada, que vai garantir o cuidado da nossa vida. E aí nós vamos conversar um pouco sobre as manifestações antirracistas e antifascistas, né, que deram início a partir do assassinato nos Estados Unidos do George Floyd, né? O movimento negro lá se mobilizou e tem ido às ruas dizer que já não aguenta mais esse Estado racista que é o governo norte-americano, o Estado norte-americano, né? E no Brasil, a partir das manifestações das torcidas organizadas, principalmente, inicialmente no estado de São Paulo, sobre o movimento antifascista. E aí nós tivemos um acontecimento também muito trágico em Pernambuco, que foi a morte da criança Miguel, né? Nós do Movimento Sem Terra acreditamos que é fundamental a luta política no nosso país. A gente só transforma a nossa realidade, a nossa história através da luta política. Porém, inicialmente estamos muito preocupados com a possibilidade que possa ter das manifestações aumentar a transmissão do coronavírus e isso impactar diretamente na saúde da classe trabalhadora, na saúde dos brasileiros e das brasileiras. Portanto, nós decidimos não participar das manifestações que ocorreram no último domingo. Estamos ficando em casa, observando bastante a conjuntura, plantando, produzindo alimentos agroecológicos, apresentamos nossa plataforma emergencial para a reforma agrária e estamos convencidos
de que em um momento mais oportuno e seguro iremos para as ruas, nos abraçaremos novamente e seguiremos fazendo a luta por um país mais justo e pela nossa reforma agrária popular. Era isso, um forte abraço a todas e todas, fiquem em casa e se cuidem.